um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de poder retornar à sua casa e ser acolhido por você e por sua família para partilharmos mais uma vez o Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos uma mensagem consoladora para o seu coração. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema A Demora de Deus e vamos ver que Deus nunca chega atrasado. Quando parece que Deus está longe, distante ou silencioso, na verdade Deus está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para você. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque certamente Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Vadislau Martins Gomes, pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana em São Paulo e secretário-geral de apoio pastoral. Seja bem-vindo, reverendo. Meu prazer, presbítero. Reverendo, o senhor é secretário de apoio pastoral. E a minha primeira pergunta era se pastor precisa de pastor. Nós somos chamados pelo pastor, somos parte da igreja, de maneira nenhuma diferente de cada membro, da criança, do moço, do adulto. Todos nós precisamos de pastores. É a maneira com que Deus dirige a sua igreja. Muitas pessoas veem o pastor assim como um super-homem, né? Que está pronto para resolver, solucionar o problema de todo mundo. O pastor é um super-homem? Não, ele não é. As pessoas, quando veem outras em posição de falar, dizem que quem tem o microfone manda, idealizam o pastor. E porque ele está próximo da palavra de Deus e explica a palavra de Deus, nós confundimos as coisas e vendo. Outras vezes o pastor corre o risco de querer ser um super-homem para poder manter a impressão que foi causada. O senhor falou de relacionamentos, impressões, né? Como cuidar dos relacionamentos interpessoais? Esta é alguma coisa ligada à vida do pastor. Ele trabalha com gente, mas é ligada à vida de todos os outros. E existem muitas maneiras, a resposta tinha que ser muito vasta, mas na Bíblia tem 2 versículos que eu tenho usado para responder essa pergunta. Um deles, os 2 em Efésios, um deles é irai-vos e não pequeis, e o outro é falando a verdade, cada um com o seu próximo. Primeiro, todos nós temos de saber que somos irados. A ira em si mesmo não é ruim. É um sentimento de que uma injustiça foi cometida. O nosso Deus se ira. Mas nós devemos conhecer as nossas iras para não pecar. Saber onde é que dói, saber de onde é que viemos, saber como foi que nos orientamos, o que está mexendo com a nossa alma. E abrir o jogo, falar a verdade. Porque nós mentimos. Alguém pergunta, tudo bem, pastor? E às vezes não está bem, ele responde, está tudo bem, ótimo, como Deus quer. E não está. Se nós disséssemos a verdade sobre nós mesmos, e é claro, abrindo o coração, não as entranhas, reservando aquilo que escandaliza, aquilo que pode chocar, mas abrir o coração contra sentimentos. Mas a coisa pior que tem na nossa vida é que nós, por mais que queiramos falar a verdade, não conseguimos. Nós mentimos. Aí o versículo continua. Nós devemos falar a verdade e não a mentira, porque somos membros uns dos outros, e aí está o segredo. O dia em que descobrimos que fazemos parte um do outro, deixamos de mentir e falamos a verdade. O senhor falou que o dia que descobrirmos... O ministério pastoral é desenvolvido só pelo pastor, pastor presbítero, pastor diáconos? Nós estamos tendo uma experiência na nossa igreja, a Igreja Paulistana,
em que estamos exercitando aquilo que deveria ser, que a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana diz que é. Pastores são presbíteros e presbíteros são pastores. Esta obra de pastorear a igreja é distribuída entre os pastores, que são os docentes, e os pastores, que são regentes, pastores e presbíteros. Mas, de uma certa forma, o cuidado com o rebanho é responsabilidade de cada um na igreja. Muito obrigado, reverendo Vadislau, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Certamente o senhor vai voltar em uma outra oportunidade. E, por enquanto, nós vamos ouvir essa mensagem musical e, logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração, através do reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje com o tema A Demora de Deus. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Justo e compassivo, só tu és perfeito. Nós vamos abordar hoje um dos temas mais complexos abordados pela palavra de Deus. Problema que tem tantas vezes trazido angústia para a sua alma, perplexidade para a sua família e até perguntas ainda sem respostas. Nós vamos conversar sobre a questão da demora de Deus. Possivelmente você tem já enfrentado algumas lutas na sua família, problemas de enfermidade, problemas no seu casamento, problemas na sua vida financeira, problemas na sua vida espiritual, que você não tenha entendido o porquê que ainda Deus não agiu ou não interviu ou ainda não trouxe uma resposta ao seu clamor. Por que que Deus está demorando? Muitas vezes a sensação que a gente tem é a sensação de Isabel, mulher de Zacarias, mãe de João Batista, quando Deus visitou a vida dela, já depois, na velhice, quando ela já não podia mais conceber, quando parece que as esperanças tinham se esvaído, e você pensa, por que que Deus demorou tanto? Por outro lado, na vida de Maria, parece que Deus chegou adiantado, porque Maria era ainda uma adolescente, ela era apenas noiva de José, e a Bíblia diz que ela haveria de conceber e dar à luz um filho, a quem chamaria o Filho do Altíssimo. A gente poderia pensar, será que Jesus chegou atrasado? Deus chegou atrasado na vida de Isabel e adiantado na vida de Maria? Será que o tempo de Deus é o nosso tempo? Será que o kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus, é parecido com o nosso cronos, o tempo humano, marcado no relógio? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários exemplos dessa demora de Deus. Por exemplo,
Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação. E Deus o chamou do meio do seu povo quando ele tinha 75 anos de idade. E Deus só foi cumprir a sua promessa 25 anos depois, quando Abraão já estava com 100 anos, já amortecido. E Deus então chama à existência as coisas que não existiam, como se fosse uma própria ressurreição da sua vitalidade. Por exemplo, Isaac orou pela cura de Rebeca 20 anos. Jacó esperou mais de 20 anos para reconciliar-se com seu irmão Esaú. José sofreu 13 anos e esperou 22 anos para encontrar-se com os seus irmãos e mostrar para eles que o mal que eles tinham intentado contra ele tinha se revertido em bênção para toda a família. Hoje eu gostaria de abordar com você esse tema da demora de Deus à luz de João capítulo 11, naquela dolorosa experiência vivida por Marta e Maria na aldeia de Betânia. A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. E mais a Bíblia diz que Marta e Maria mandam um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu estou certo de que aquelas duas mulheres estavam angustiadas, aflitas, crendo que Jesus mudaria sua agenda para atender a Lázaro. E elas mandam o recado certo para a pessoa certa, não dizendo aquele que te ama, Jesus, está doente. Ao contrário, disseram, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Mas diz a Bíblia que quando Jesus recebe o recado do emissário, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Parece incompreensível. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Por que Jesus imediatamente não foi ao encontro da sua família amada em Betânia? Por que Jesus resolveu retardar a sua ida a Betânia e retardar aquilo que ele haveria de fazer na vida de Lázaro? Há um fato curioso nessa história, porque o emissário gastava 1 dia de viagem de Betânia, onde Jesus estava, eram 32 quilômetros. E então ele gastou o primeiro dia nessa viagem. Diz a Bíblia que Jesus ficou mais 2 dias onde estava. E agora então, Jesus vai no 4º dia, e quando chega em Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Como entender isso? O que aconteceu foi o seguinte: logo que o emissário saiu de Betânia, Lázaro morreu. Quando o emissário chega a Jesus, Lázaro já estava morto e sepultado, porque se sepultava no mesmo dia. E Jesus manda um recado para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Quando o emissário volta, Lázaro já está morto e sepultado no 2º dia. Ele chega com esse recado: ô Marta, Jesus mandou dizer para você que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e sepultado. Certamente Marta não pôde entender isso. Certamente isso afligiu a sua alma, e Jesus demora mais 2 dias. Jesus sabia o que tinha acontecido. Ele disse para os seus discípulos: Lázaro está morto. Agora, por que Jesus demorou 4 dias? Por que Jesus às vezes parece demorar na nossa vida? Por que ele ainda não atendeu o seu clamor? Por que você ainda chora diante de Deus por uma causa e a resposta ainda não chegou? Não foi por acaso. Não foi por falta de compaixão. Certamente não foi por isso. Havia uma crença no meio do rabinato judaico de que um homem piedoso podia ser usado por Deus para realizar um milagre da ressurreição. Elias ressuscitou um morto.
Eliseu foi um instrumento de Deus para ressuscitar um morto. Mas havia uma crença entre os rabinos de Israel que um morto, depois de sepultado, até um terceiro dia, um homem piedoso podia ressuscitá-lo. Mas a partir do quarto dia, só o Messias que haveria de vir poderia ressuscitar esse morto de 4 dias de sepultado. Por que Jesus demorou 4 dias? Para exatamente posicionar-se para toda a nação de Israel, dentro da expectativa deles e da própria teologia deles, de que verdadeiramente ele era o Messias. Note que esse milagre é o último milagre público de Jesus. Ele está indo não apenas para Betânia, ele está indo para Jerusalém, e naquela semana ele haveria de ser preso, julgado, condenado e pregado numa cruz. Mas os judeus, diante da própria teologia deles, teria que se curvar diante da realidade insofismável de que Jesus de fato era e é e sempre há de ser o Messias, o Filho de Deus. Sabe, quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta foi logo despejando a sua angústia, a sua dor, dizendo: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta conjugou o verbo no passado. Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, Jesus, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus corrige o foco dizendo: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O Jesus em quem nós cremos, ele age agora, ele age hoje, mas ele age no tempo de Deus, no kairós de Deus. A agenda de Deus pode ser diferente da sua, o tempo de Deus pode ser diferente do seu. Deus não se deixa pressionar. Não podemos colocar Deus contra a parede. Ele é livre e ele é soberano, e o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso, e o caminho de Deus é mais elevado do que o nosso. Ele vai agir no seu tempo, da sua maneira, para o louvor da sua glória. Deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Um milagre da ressurreição é maior do que o milagre da cura. O milagre da ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que o milagre de um morto que acabou de ressuscitar. Quando Deus parece demorar, na verdade Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus não está silencioso, Deus está trabalhando, preparando algo maior e melhor para a sua vida. Porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Não aflija a sua alma. Descansa em Deus. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu nome. Ele sabe o seu endereço. Ele conhece o seu passado. Ele sabe a sua dor. Ele se importa com você. Ele é compassivo e misericordioso. Se ele ainda não interviu na sua vida, se Deus ainda parece estar demorando, é porque ele planeja algo maior e melhor para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ao conversar com Maria, ao expressar Maria a mesma dor da sua irmã Marta, dizendo: se tu estiveras aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. E diz a Bíblia que Jesus perguntou: onde o puseste? E os judeus que estavam perto de Maria disseram: Senhor, vem e vê. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não é o Deus distante dos deístas, que está lá longe, nas galáxias do universo. Ele está do seu lado. Ele está junto de você. Ele se compadece com a sua dor. Ele não é o Deus que se mistura com a obra da criação, o Deus dos panteístas. Ele é o Deus presente,
transcendente, mas também imanente. Ele sabe exatamente o que vai na sua alma e no seu coração. Ele é capaz de compadecer-se de você. Ele sabe a dor do sem-teto, porque não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabe a dor do perseguido, porque foi perseguido desde a infância, até levarem-no à cruz. Ele sabe a dor da traição, porque ele foi traído pelo seu amigo Judas, ele foi negado pelo seu discípulo Pedro, ele foi abandonado pelos seus discípulos e pela multidão. Ele sabe o que é a dor da doença, porque a Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro, não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores e as nossas feridas. Ele sabe o que está acontecendo com você. Mas ele não é apenas misericordioso e compassivo, ele é todo-poderoso, porque ele chegou na beira do túmulo de Lázaro e disse: tirai a pedra, e gritou para o morto: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que o morto ouviu a sua voz e levantou com vida, ressurreto, porque Jesus é aquele que é a ressurreição e a vida. E hoje eu quero dizer para você que existe uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual. Jesus é a ressurreição e a vida. Se você crer nele, você não morrerá eternamente. Ele dará a você a vida eterna. Ele dará a você perdão de seus pecados e dará a você a alegria da salvação. Por que Jesus demorou? Por que Deus demora? 3 razões o texto nos apresenta. Primeiro, para a glória de Deus. Para que a glória de Deus seja manifesta. Segundo, por que Jesus demorou? Para que os seus discípulos crescem nele. Para que os judeus crescem nele. Que de fato ele era o Messias. Terceiro, para que através daquele milagre, chegando a hora oportuna de ele ser entregue, ele fosse preso e ele fosse levado pelas mãos dos pecadores e sentenciado à morte, morte de cruz, para nos dar, por meio desta morte de cruz, a redenção, a salvação, a vida eterna. Se você tem vivido angustiado, angustiada pela demora de Deus, saiba de que Deus nunca chega atrasado. Ele chegou na hora certa naquela família de Betânia. E ele certamente chegará no tempo oportuno do céu, na agenda de Deus, também na sua vida. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que Ele mesmo console o seu coração com esta mensagem. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua providência generosa, pelo Teu amor maravilhoso. E eu quero te pedir agora, ó Deus, que Tu consoles o coração dos nossos telespectadores, que eles sintam a Tua presença, que o bálsamo do Teu Espírito encha os seus corações e que haja paz, conforto espiritual, para que nós possamos entender que a Tua demora, na verdade, não é atraso. A Tua demora é porque Tu tens um plano maior e melhor para a nossa vida. Bendito seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes descreveu à luz da palavra de Deus acerca do tema A Demora de Deus. A mensagem de hoje abordou a experiência vivida pela família de Marta e Maria, que aguardavam a intervenção de Jesus para curar a Lázaro. Aparentemente, Jesus pareceu ter demorado em atender aquela família tão querida. Ele só chegou em Betânia depois que Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. Mas Jesus não chegou atrasado. Ele chegou no tempo oportuno de Deus, para demonstrar a glória de Deus, bem como revelar-se como o Messias que veio para dar a sua vida pelo seu povo. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema A Demora de Deus, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou adquira pelo nosso site. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade e Vida
autossustentável. Ouça a mensagem que o reverendo Jeremias Pereira tem para você. Forme a sua caravana e participe das comemorações do Sesc Centenário da nosso IPB. O culto comemorativo será na Igreja Presbiteriana Central de Curitiba e começará às 19 horas e o pregador será o presidente do nosso Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical, com classe para todas as idades e culto matutino sempre começando por volta das 9 horas. E culto vespertino, 18 e 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Se o pecado atingiu toda a raça humana, como um homem pecador pode ser salvo? A soberania de Deus na salvação. Esse é o tema do nosso próximo programa. Até lá, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, se Deus assim o permitir. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$ 30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.